Saúde a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu venho aqui nesse canal para deixar uma mensagem aos irmãos do meu canal, aos inscritos e aqueles ainda que chegar aonde esse vídeo chegar. Em nome de Jesus, ele vai alcançar um número de pessoas. Eu creio, em nome de Jesus, que aonde esse vídeo chegar, a bênção de Deus chegará também. Eu não quero deixar nada de mim aqui. O que eu quero deixar aqui é a mensagem de Deus, a palavra do Senhor. Não vai sair nada da minha boca, assim, do meu próprio eu. Não quero que saia nada de mim. Eu vim aqui ser um vaso usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que o Senhor vai falar ao meu coração para transmitir esta mensagem aos irmãos. Nesse momento, eu já quero deixar aqui a saudação, a todos. A paz do Senhor Jesus, Que Deus assim abençoe cada um de vocês que vão assistir a mensagem vinda do trono, que é do Altíssimo, Já de início, eu quero abrir aqui com vocês no livro de o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14 e os versículos a seguir de número 22 até o 33. É uma mensagem um pouco longa, mas é de grande importância aos nossos dias, que estamos vivendo hoje. O título da mensagem é Jesus anda por sobre o mar. Aleluia. Louvado seja Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aleluia, louvado seja Deus. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, a verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Aleluia, louvado seja Deus. É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro:
disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eis aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Ela nos relata que o Senhor estava, aleluia, Jesus, no meio de uma grande multidão, né? Eu creio que ele estava ensinando aquele povo, aleluia, Jesus. Os versículos anteriores, né? Fala que ele tinha acabado de realizar um milagre, né? Um grande milagre, que era a multiplicação dos pães e dos peixes. E havia muita gente reunida, né, a esse lugar onde Jesus se encontrava. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Jesus se retirou, né, daquele lugar, mas o povo ficou sabendo que ele havia, né, ido para outra parte do mar. E o povo seguiu ele, né, em direção, né, à beira da praia, vamos dizer assim, né? Jesus foi no barco, e só que o povo não desistiu dele, né? Depois que ele ter feito esse milagre, né, ele realizou ali um grande feito, né, sustentando o povo, alimentando o povo em meio a essa maravilha, né, multiplicação. O Senhor chegou, né, multiplicou. Eu creio que ali tinha 5 pães, né, 2 peixinhos, e o Senhor fez grande maravilha nessa passagem aqui anterior, antes dele ter andado sobre as águas. E aí, na outra mensagem que eu acabei de ler no início, as multidões já estavam lá, como diz, né? Embarcaram e passaram adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Os discípulos de Jesus entrou no barco e foram para o outro lado. E Jesus ficou, né, se despedindo ali do povo, dando a atenção. Jesus onde chega, ele é educado, ele é excelente, né? Enquanto ele estava se despedindo ali, né, ele quis ficar mais um pouco, porque ele ia ficar um pouco sozinho, né? Ele ia subir ao monte, como fala aqui na palavra, que ele ia, né, depois desse feito, dessa maravilha que ele realizou, ele ia tirar um tempo só dele, né? Um lugar que era só ele e Deus, né? Ele ia ter um lugar ali secreto de oração, de intimidade com o Pai, né? Ele tinha esse momento, né? Como fala, né? Que Jesus, né, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, né? Eu creio que no entardecer, né? Já no finalzinho da tarde, já no início de noite, né?
o Senhor estava ele, né? Lá, só, como fala aqui, que ele estava lá só, né? Veio à noite e os discípulos já tinham ido embora, né? Como fala. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, né? Açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário, né? Então, como fala no título da mensagem, Jesus anda sobre o mar, né? Foi nesse sentido aqui que Jesus andou sobre o mar, né? O barco já estava longe do Senhor Jesus. O barco já estava no alto mar. Já era noite. Jesus foi orar no finalzinho da tarde. Eu creio que quando o Senhor terminou de orar, né? Já estava tudo escuro, né? Já não era mais dia, era noite. Era, né? Tava tudo. E como o Senhor iria? Seu barco já estava há muitos estádios da terra, né? Há muitos campos de futebol, né? Quantos, né? A distância muito grande. Mas a palavra do Senhor, ela nos deixa aqui, mais a seguir, que na quarta vigília da noite, era noite, como eu disse, né? E ó, o nome noite, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, né? Os discípulos. Jesus foi ao encontro dos discípulos, que já estavam, né? À distância, né? Da terra. Só que foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus foi ao encontro dos discípulos, andando, né? Sobre as águas. Aleluia, louvado seja Deus. Só que os discípulos avistaram ele, mas não reconheceram que era ele, né? Viram andando sobre as águas, ficaram aterrados, né? Atemorizados, ficaram com muito medo, né? Exclamaram eles, né? Ficaram com medo. E disseram que era até um fantasma. Disseram que era um fantasma. Olha só, né? Eles estavam com Jesus há pouco mais de algumas horas, né? Eu não sei quantas horas aqui fala, né? Que aqui fala que era a quarta vigília da noite, a qual o Senhor foi ao encontro deles. Eu creio que por volta de umas 4 horas, né? Eu não sei como se fala aqui, né? Mas eu sei que era tarde, né? Já era bastante tarde já da noite. E o Senhor foi ao encontro deles. Só que eles não reconheceram mais Jesus. Aquele Jesus que multiplicou os peixes. Aquele Jesus que estava ali se despedindo das pessoas. E disse que ia subir o monte e orar. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu." E o Senhor Jesus chegou e apresentou, né? Acalmou ali, né? Aquela tempestade. Ele estava com muito medo, né? Eles nunca tinham visto ninguém, né? E aí eles nunca tinham visto algo dessa natureza, né? Alguém andar sobre o mar, alguém ficar na água em pé, né? Quem consegue hoje, na nossa vida hoje, se nós não tiver aquele lá que tem todo o poder, né? Nós não conseguimos andar por cima do mar. Então, aquele que é dono da vida, aquele que tira a vida, que dá vida,
Ele sim tinha todo o poder e tem todo o poder, né? E ele andou e ele anda. Se ele quiser, ele anda até hoje. E ele está andando sobre as águas, né? Quantas águas aí profundas que nós passamos, né? Há tantas águas profundas a qual tem tentando nos afogar, né? Mas nessa tarde o Senhor nos diz: tenha bom ânimo, sou eu, sou o Senhor Jesus. Ele se apresentou, ele foi obrigado a se apresentar àqueles a quais andava com ele, conhecia ele, mas de repente não reconheceram mais Jesus, porque o Senhor Jesus, por causa desse acontecimento que eles viram, eles já não reconheceram mais que era Jesus, era um fantasma. Mas o Senhor Jesus não era um fantasma. Ele é e sempre será aquele que andou por cima das águas. Sou eu, o Senhor Jesus. E nessa tarde, já no início de noite, eu venho dizer para os irmãos que o Senhor Jesus está apresentando a vocês que não estão mais reconhecendo a face do Senhor. Nessa tarde o Senhor está se apresentando. Sou eu. Tende bom ânimo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E ele disse: não temas, não temas. E aí veio um discípulo dizendo: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Pedro se colocou, né? Colocou o Senhor Jesus ali como prova. Ele quis provar se realmente era o Senhor. Então ele queria sentir também se era possível alguém andar por cima da água. E ele pediu prova. Deixa-me ir ter com o Senhor. E o Senhor Jesus não negou a esse pedido. Qual é o seu pedido nessa tarde? O que você quer que o Senhor te permita fazer? Eu creio que nessa tarde o Senhor está dizendo: vem, vem. E Pedro foi. Pedro foi com o encontro de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. Mas ao descer do barco, a Bíblia diz que Pedro começou a andar também por cima das águas. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, porém, começou a olhar a força do vento. Ele começou a olhar a força do vento, pois estava soprando muito. O vento soprava muito. E as ondas, eu creio que era muito alta. O mar estava muito revolso. O mar estava agitado, as ondas estavam agitadas, a ponto deles ficarem com tanto medo. Mas, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Eu venho trazendo esta palavra e entendendo que o Senhor Jesus te chama. Vem, deixa-me ir ter com o Senhor. Vem. E ele foi. Aleluia. Louvado seja Deus. Descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus.
Ele andou por cima das águas. Só que ele olhou também para a esquerda, para a direita. Ele olhou para, aleluia, Jesus, para os problemas que estavam em sua volta. E aí, esses problemas que estão à nossa volta, eles tentam nos afogar. Quando nós reparamos para as más notícias que agora nós estamos vivendo, num período de pandemia, notícias ruins a todo momento, 24 horas, domingo a domingo, segunda a segunda, a gente liga nos canais, no primeiro play que você dá, já tá lá, Covid-19. Isso é um vento, isso é uma tempestade que a terra agora está vivendo. Mas em nome de Jesus, não há tempestade que o Senhor não acalma. Em nome de Jesus, eu creio que nessa tarde, que nesta noite, que neste dia chamado hoje, o Senhor está chamando, vem. E alguém está gritando, salva-me, Senhor. E a Bíblia diz que prontamente o Senhor estendeu as mãos. E logo o Senhor disse, aleluia, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homens de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor exclamou aqui, dizendo, por que duvidaste? Porque nós estamos duvidando do agir de Deus? Porque estamos duvidando que Deus pode repreender este mal que a terra agora vive? Esta doença, aleluia, Jesus, esse desemprego, essa fome, essa miséria que aí está. Mas em nome de Jesus, Ele disse, aleluia, louvado seja Deus, por causa da nossa fé, que é pequena. Se nós tiver fé, os nossos pés não vão afundar. Nós não vamos submergir. Se nós tiver fé, nós não vai chegar ao ponto de gritar, salva-me, Senhor. Aleluia, Jesus. E eu creio ali que quando Pedro começou a não sentir firmeza nos seus pés, quando, aleluia, Jesus, ele não sentiu firmeza, quando os seus pés começou a afundar, ele ainda sentiu ali forças ali imediatamente em meio ao desespero, em meio àquela tempestade, em meio àquele vento forte de todos os lados, águas profundas, aleluia, Jesus. E ele gritou, salva, Senhor, salva-me, socorro, aleluia, louvado seja Deus, grande poder, aleluia, santo Deus, Deus de poder, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando Jesus estende a mão, quando Jesus ele estendeu a mão, aleluia, louvado seja Deus, o vento cessou, acalmou a tempestade. Quando Jesus ordena, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, não tem tempestade que ele não acalma. E nesta tarde, eu profetizo em nome de Jesus, não sei qual é a tua tempestade, não sei, mas o Senhor que te conhece, onde é que tu estás agora, Ele está indo ao teu encontro, Ele está estendendo as mãos,
Ele está andando com você em direção ao barco, pois foi assim que ele, aleluia, Jesus, concluiu esta passagem. Ele estendeu a mão e andou em direção ao barco, segurando nas mãos de Pedro. Foi ambos para o barco, ambos andando em direção ao barco. Eu creio que Pedro andou. Mais uma vez ele sentiu que era possível andar sobre as águas. Aí ele creu. Aí a dúvida que ele tinha cessou, porque o Senhor Jesus declarou: tu só afundou porque duvidou. Se não tivesse duvidado, teria chegado até onde eu estava. Não sabemos a que distância o Senhor estava. Não sabemos a quantos passos Pedro deu. Só sabemos que enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava andando. Mas quando ele tirou o foco, quando ele desviou o olhar, começou a olhar o vento, começou a olhar em sua volta a força, aleluia, Jesus. Enquanto isso, o Senhor Jesus estava reparando até aonde iria a nossa fé, a que tamanho é a nossa fé. E o Senhor deu ali um resultado. Se Pedro tivesse ido como ele começou, eu creio que o Senhor teria avaliado, eu creio que o Senhor teria falado: grande é a tua fé, como ele já disse para algumas pessoas aqui na Bíblia. Ele já disse que não se achava uma fé como essa em outras passagens, em outros milagres que ele fez. Eu creio que o Senhor está me recordando aqui ao centurião. O centurião disse para o Senhor Jesus: se ele dissesse uma palavra, o criado dele estaria curado. E o Senhor disse que não se tinha ouvido ainda falar de uma fé como aquela do centurião, que a fé do homem era grande, pois ele disse: Senhor, se o Senhor falar aí qualquer uma palavra, o meu criado ficará curado. E o Senhor declarou para aquele homem: como quiser, vai, seu criado está bem. Uma palavra, o Senhor disse: grande é a tua fé. E aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Não perdendo o foco aqui da mensagem de Pedro, já estou finalizando. Aleluia, Jesus. E o Senhor estava prontamente, Jesus, estendendo a mão. Aleluia, louvado seja Deus. E ambos subiu ao barco e o vento parou. A tempestade, parou. E nessa tarde, a sua tempestade está cessando. O Senhor está entrando aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja. Ele está entrando em providência. Ele está pegando você pela mão, a mão toda, a do Todo-Poderoso, a mão do nosso Senhor Jesus. Se a nossa fé nessa tarde for uma fé pequena, Ele vai aumentar. O Senhor, Ele vai avaliar. Como eu estava dizendo, se Pedro tivesse conseguido, chegar até onde ele estava, o Senhor poderia ter falado: grande é a tua fé, Mas foi outra passagem, o resultado foi outro. Duvidaste e a fé que teve pequena. Senhor, obrigado, meu Deus, por esta palavra. Eu agradeço a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Santo e maravilhoso Pai.
Obrigado, Senhor, pela oportunidade que essa mensagem possa chegar a outras pessoas. Que Pedro duvidou, mas o Senhor estendeu a mão e colocou no barco. Acalmou a tempestade. Aleluia, Jesus, e todos se maravilharam. Todos se maravilharam. A Bíblia diz que, aleluia, Jesus, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então eles tiraram a conclusão após o Senhor ter acalmado a tempestade que ali estava acontecendo. Eu creio que aquela tempestade foi o próprio Senhor Jesus, a qual quis colocar eles, fazer um teste com eles ali, né, uma prova, né? Eles quis colocar o Senhor à prova, mas foi o Senhor que as colocou, né, para avaliar qual o grau de fé que eles tinham, né? Pois a fé deles, como o Senhor avaliou, né, ao concluir essa mensagem: porque duvidastes.